vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, dia 13 de junho de 2021. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia logo tão cedo e que o Senhor Deus possa abençoar esse nosso dia. Vamos juntos, para começar o programa de hoje, meditar o Salmo da Liturgia Diária, que hoje nos fala sobre a gratidão. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Hoje, a Ação Social Arquidiocesana, a ASA, completa 65 anos de serviços prestados para toda a sociedade piauiense. Atualmente, são 9 serviços que atendem crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência. Vamos agora acompanhar essa entrevista contando um pouco mais sobre a história da ASA. E hoje, dia 13 de junho, a Ação Social Arquidiocesana completa 65 anos de sua fundação. E para conversarmos sobre esses anos de atuação, eu falo agora com o vigário arquidiocesano e diretor da ASA, Padre Tony Batista. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, para mim é um prazer muito grande, uma honra estar com você e, sobretudo, falar da ASA, que é um pouco da minha vida. A ASA e Padre Tony são misturados. Então é um prazer. Qual o principal foco desses serviços realizados pela ASA? Minha filha, eu creio que, se você me permite, eu gostaria de fazer um pouquinho de histórico, porque Teresina teve assim uma sorte muito grande com os seus pastores, com os seus arcebispos. E nós tivemos aqui Dom Avelar Brandão Vilela. Ele tinha como lema evangelizar e humanizar. Ele dizia aquele adágio muito popular que saco vazio não se põe em pé. Então ele não aceitava anunciar só a palavra de Deus sem socorrer o povo na sua promoção humana, na sua dimensão social. É por isso que no dia 13 de junho, que era aniversário dele, ele criou a ASA. A primeira coisa que ele fez, a Ação Social Arquidiocesana. E a ASA foi pioneira no serviço social no Piauí. Não foi a Universidade Federal, não foi o Estado do Piauí, não foi a Prefeitura Municipal, foi realmente a ASA, através de Dom Avelar. Certamente não se tinha essa visão de serviço social como nós temos hoje, porque ele pontuou Teresina com os centros de jovens, clube de mães, arte não sei de quê, muitas coisas, e centros de saúde. Por exemplo, o grande centro de saúde do Leão 13 na Vila Operária, o grande centro de saúde do Cristo Rei no Cristo Rei, o grande centro de saúde no bairro de Fátima e assim por diante. Ele pontuou a cidade com o centro de saúde, a promoção humana. Então eu diria para você que o foco principal da ASA, desde que nasceu, é a promoção humana. Aquilo que nós encontramos no Evangelho de São João 10:10. Esta é a minha missão, é que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E ninguém pode ter vida em abundância se está à margem da sociedade e do progresso. Então, o senhor já está há muito tempo inserido, né? Faz parte dessa história há muito tempo. Como o senhor vê essa evolução desses 65 anos da ASA? Olha, primeiramente nós temos fases da ASA. Na época de Dom Avelar, era uma promoção humana diferente, era muito mais assistência. Agora, a ASA tomou asa de fato, foi no governo de Dom Miguel Fenelon Câmara Filho. Dom Miguel fez da ASA o centro do seu ministério, tranquilo.
Então aí a ASA se expandiu de uma tal maneira que a gente não tinha mais nem o que para onde ir mais, né? Só para você ter uma ideia, só de escolas de reforço, nós tínhamos 37 escolas em Teresina, centro de saúde, trabalho com os meninos, por exemplo, o primeiro e único Tribunal do Menor foi feito em Teresina, com a coordenação do Hélio Bicudo, trazido por Dom Miguel. E assim por diante, trabalho com as mulheres em situação de prostituição, com os moradores de rua, com crianças em situação de rua, o projeto Periferia, era muita coisa. Então, Dom Miguel fez da ASA este universo de assistência já dentro das normas da assistência social verdadeira. E eu assumi a ASA em 1987. É realmente uma vida. Por isso eu disse que a ASA se mistura comigo, eu me misturo com ela. Eu não saberia hoje para onde ir se não fosse também a dimensão social e promoção da ASA. E hoje ela se reduz um pouco. Eu tenho a impressão que ela está um pouco mais fragilizada na sua dimensão política, reivindicativa, porque nós éramos muito mais de rua, muito mais do enfrentamento. Hoje nós voltamos a uma assistência mais calma, mais tranquila. Por exemplo, as escolas, não temos mais nenhuma escola. Mas por quê? Porque o poder público chegou, a prefeitura chegou com competência naquela época. Então, para que a igreja? A igreja não quer substituir ninguém. A igreja fazia onde o Estado, onde o município não chegava. E por que esses serviços são tão importantes para essas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Quais os benefícios que elas recebem com esses serviços? Minha filha, nós estamos numa sociedade hipócrita, muito hipócrita e muito egoísta. As pessoas estão cruzando os braços, indiferentes à pobreza, à miséria, ao sofrimento das pessoas. E aí chega a igreja. Só que a igreja não quer e não deve, não pode substituir o poder público. Nós chegamos para socorrer, para ajudar. Mas você não imagina o que significa dar um apoio a um menino em situação de vulnerabilidade, como os novos meninos. Eles são, por exemplo, a Casa de Isabelê, é uma coisa muito séria, muito importante. Essas meninas que são vulneráveis, que, sei lá, tiveram a possibilidade de droga, de prostituição, e a igreja chega com esta mão amiga, não de censura, mas de ajuda, de acolhimento e de ternura. E assim, todos os trabalhos da ASA, da Arquidiocese, dessa promoção humana, nós queremos ser a presença do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que chega para que todos tenham vida e vida plena. Essa é a nossa missão. E para finalizarmos, eu gostaria de saber como o senhor se sente em fazer parte dessa história. Escandalosamente feliz. Escandalosamente feliz. Agora, é um trabalho muito exigente, muito exigente. A gente fica como se fosse, às vezes, numa vitrine, onde todos exigem, onde todos jogam, onde todos querem retorno, e não é fácil, não. Mas eu me sinto muito feliz em seguir as pegadas de Dom Avelar, as pegadas de Dom Miguel, e trabalhando nessa ASA desde 1987. Mas já estou preparando a mochila também, para sair, porque não sou eterno. Já saí da Paróquia de Fátima e a próxima coisa é sair da ASA também. Porque é meu tempo, é hora de renovar tudo, é hora de recomeçarem, que os outros tomem a mochila e sigam. Então, padre, nós só temos a agradecer por todo esse serviço que o senhor tem prestado. Que Deus o abençoe e muito obrigada. É bonito você agradecer, mas é obrigação minha, viu? É obrigação minha mesmo. Então, padre, muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos e estar concedendo essa entrevista. Muito obrigado e vamos em frente, porque caminhar é preciso. O que não podemos é cruzar os braços na indiferença. E não deixe de acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de Teresina. Nós estamos no Facebook e no Instagram. E aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja.
Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Na última semana, o Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus celebrou o tríduo e solenidade de seu patrono. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, acompanhar e conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E hoje, no nosso Bons Conselhos, nós vamos falar sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus com Dom Eduardo, bispo da Diocese de São Raimundo Nonato. Dom Eduardo, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, cumprimento todos que estão nos ouvindo. Estamos no mês de junho que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, principalmente porque no mês de junho temos grande festa do Sagrado Coração de Jesus, sempre depois da oitava da festa do Sagrado Corpo e Sangue de Cristo. O que o Sagrado Coração de Jesus simboliza para nós cristãos? Nós sabemos que acontece a vontade do próprio Jesus para que certas devoções surgem na igreja, no meio dos fiéis. Isso também aconteceu com a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Nos meados do século XVI, Jesus escolheu uma religiosa, Maria Margarida Alacoque, uma francesa, e, através dela, insistiu para que se faça na igreja um culto ao Sagrado Coração de Jesus, ao Coração de Cristo. Este culto, formados jesuítas pelo São Inácio de Loyola, eles pegaram esta ideia de Jesus através da Maria Margarida e começaram a tratar como seu próprio bem, pela própria coisa que eles deviam fazer no meio dos seus trabalhos evangelizadores. Então, os jesuítas, eles começaram a espalhar pelo mundo afora este culto dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E assim ele se espalhou tanto pela Europa toda, como também chegou a nós aqui no Brasil e na América Latina. E nós sabemos que este culto ganha muita força e preserva muito as pessoas dentro da fé católica e na fidelidade aos elementos tanto doutrinais como morais da nossa igreja, da nossa religião. E como o senhor explica a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus na igreja? Nos meados do século XVIII, a igreja sofria muitos ataques, principalmente divisões de enciclopedistas, de outros intelectuais que queriam eliminar como se fosse Deus da vida das pessoas. Esta religião, vamos dizer, sem Deus, exaltando, deificando como se fosse a razão. E me lembro que um padre irlandês começou a criar na sua igreja grupos de pessoas leigas, de maneira especial, grupos chamados Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Esses grupos de apostolado foram formados como se fosse um exército, soldados. Mas os soldados não para que eles vão lutar com arma, espada, arco-íris, ou armatas, canhões. Não. Estes grupos deviam lutar a favor da doutrina,
da igreja através da oração, através da reparação ao Sagrado Coração de Jesus, as blasfêmias, os pecados que a humanidade comete contra o próprio Jesus. E assim se formaram estes apostolados do Sagrado Coração de Jesus, que também, pouco a pouco, ganharam força em toda a igreja. Isso chegou também para o nosso Brasil. Eu me lembro que nas paróquias onde eu trabalhei, e depois na diocese, o apostolado do Sagrado Coração de Jesus festejava 100 anos da existência. Quer dizer, já de muito tempo, estes grupos estão auxiliando, vamos dizer assim, a igreja, auxiliando o próprio Jesus, como soldados, guerreando contra ataques da igreja, mas com arma de oração, com arma de penitência, com arma de reparações que eles propõem e promovam para que a religião, a doutrina, a moral cristã, ela sempre seja boa, verdejante e forte na nossa igreja. Por isso, eu vejo que a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, ela entrou mesmo nos fiéis. E os fiéis, organizando-se nestes grupos, que se caracterizam com estas fitinhas vermelhas, né, nas suas celebrações, também com um certo traje, assim como soldados, como se fossem, mas soldados com arma de oração, de fé, de penitência, de reparação. Esta é a espiritualidade que nós temos enxergando hoje e estamos, né, dando força para que ela continue. E como nós devemos construir uma relação verdadeiramente com o Sagrado Coração de Jesus, né? Tê-lo em nossa vida. Bem, nós precisamos intensificar e apoiar, nós, padres, bispos, estes grupos, como disse, que se formaram e continuam nas paróquias, para que eles não esmoreçam, para que eles não fiquem fracas. Eles precisam continuar, porque, infelizmente, os ataques contra a igreja nossa, elas não diminuíram. Os ataques ganharam outra forma, de outro modo, né, se faz para que a igreja, né, perde a sua força de ajudar pessoas na mentalidade correta, na moral correta, na ética correta. E muitas vezes, e aqui me lembro, né, a frase que disse o Papa Emérito Bento XVI, a questão hoje não é de ter fé ou não ter fé. Hoje é a questão, o que a fé significa na minha vida? E nós temos tantos católicos que acreditam, que declaram a fé, mas esta fé não tem nada concreto na vida deles. Eles vivem como pessoas sem fé, mas declaram que têm. Então eu vejo que a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, principalmente ajudada para que ela fervorece nos leigos, nas famílias, ela realmente ajuda as pessoas a olhar para Jesus no seu amado coração e cuidar para não ofender o Sagrado Coração de Jesus, para reparar as ofensas, para implorar para que Jesus seja misericordioso. Tudo isso nós precisamos ajudar as pessoas para que esta espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus fique sempre forte e ajude as pessoas a ser bons cristãos, bons seguidores de Jesus. Então, Dom Eduardo, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu fico feliz que poderia, estando aqui em Teresina, nesta oportunidade que me foi dada para participar na festa do Sagrado Coração de Jesus no Seminário de Teologia, que fui convidado, aceitei de bom grado esta participação. Se o que falei, o que refleti junto com vocês ajude em alguma coisa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. E agora vamos acompanhar o depoimento da Joana Dark, ela que fala pra gente sobre a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus iniciou ainda quando eu era muito jovem, adolescente. Posso dizer assim que eu sentia aquele apelo no meu coração por Jesus, né? Pelo seu Sacratíssimo Coração, pela sua imagem. Mas com o passar do tempo foi amadurecendo minha devoção. Eu fui lendo um pouco sobre como ele se manifestou, né, a Santa Margarida Maria, e tudo isso me atraía. Só que eu precisava mergulhar mais, né? Então, agora, atualmente, é que eu procurei me interessar mais, fazendo textos do Sagrado Coração de Jesus em família, acompanhando novenas nas famílias, né? De entronização também do Sagrado Coração de Jesus. E por último, como na minha paróquia não tem o apostolado da oração, eu resolvi com algumas amigas participar na paróquia vizinha para a gente implantar o apostolado do Sagrado Coração de Jesus aqui na nossa paróquia. E esse ano nós conseguimos, assim, por conta da pandemia, a nossa formação foi um pouco prejudicada, mas este ano vou receber, se Deus quiser, a fita do apostolado da oração e vamos implantar aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, assim, Jesus chama dentro do meu íntimo, do meu ser, para vivenciar essa devoção, que sobretudo se faz no dia a dia, né? Recorrendo a Ele nas nossas dificuldades, recorrendo na minha dificuldade, da vida diária. Sempre tenho Jesus presente no meu coração e desejo de servi-lo mais, né? E de testemunhar esse amor. Sempre eu confio em Jesus quando eu estou num momento difícil. Nessa pandemia mesmo, eu tive um momento muito difícil, eu fui internada. No ano passado, está exatamente com 1 ano. Mas me apeguei a Jesus, ao seu Sacratíssimo Coração. E também a Jesus misericordioso, né? Porque a misericórdia de Deus brota desse seu coração santo, desse seu coração puro. E conseguir, com a graça de Deus, superar, ficar boa, né, dessa doença e voltar para a minha casa e viver com os meus familiares. Então eu peço assim que cada um de nós possamos mergulhar na confiança no coração de Jesus. Que Jesus tem um mar de misericórdia para derramar sobre nós. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, celebrou a 4ª ordenação sacerdotal deste ano. Agora o padre Arlan Martins é o mais novo presbítero da nossa arquidiocese. Os detalhes você confere agora no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que hoje nos acompanha nesta manhã de domingo. Na sexta-feira, dia 4 de junho, a Arquidiocese de Teresina ordenou seu mais novo sacerdote, o padre Arlan Martins, na cidade de Novo Oriente, no Piauí. Natural da cidade de Novo Oriente, no Piauí, o neo-sacerdote Arlan Martins, de 34 anos, foi o último ordenado padre neste ano de 2021, sendo o 4º a receber o 2º grau do sacramento da ordem pela imposição das mãos do arcebispo Dom Jacinto Brito, na Igreja Matriz São Vicente de Paulo. Arlan é o mais novo de 10 irmãos e começou a se engajar aos poucos na vida religiosa. Ajudou o primeiro pároco de sua igreja, Padre João José. Logo depois, viveu a experiência de receber pela primeira vez a hóstia consagrada. O seu despertar para a vocação sacerdotal nasceu na juventude como resposta a um desejo sempre maior de servir a Deus. Em 15 de fevereiro do ano de 2013, no dia do seu aniversário, ingressou no seminário propedêutico, tendo como reitor o padre Daniel Rodrigues. O novo sacerdote relembra o início dessa caminhada. Sendo acompanhado vocacionalmente pelo pároco desta paróquia, Padre Antônio Marcos, eu comecei o meu discernimento vocacional. E nele eu carreguei não somente a minha vontade, mas a vontade de muita gente desta paróquia. Foi um trajeto longo, foi um trajeto cheio de altos e baixos, né, como a gente costuma dizer, mas foi um trajeto muito tranquilo, porque a bondade de Deus e a misericórdia sempre estiveram comigo e eu me apoiei nele sempre, na sua bondade, para tentar fazer aquilo que ele me pede e respondendo da melhor forma. Padre Ayrton, acompanhador vocacional do neo-sacerdote Arlan, que esteve sempre presente durante esse trajeto até o momento da ordenação,
Fala da importância e do apoio de todos os formadores para que esse momento pudesse acontecer. São várias pessoas que ajudam e colaboram enquanto um jovem está se preparando para ser padre. Como formadores, certamente o trabalho e a dedicação ela é muito especial. Aqui eu estou em nome de outros padres que colaboram na formação, a formação que compreende um período de 8 anos de acompanhamento a esses jovens. E nós dizemos que é um tempo onde eles começam a colocar os pés na estrada, começam a aprender aquilo que desejam fazer, aquilo que vão precisar viver. Mas os formadores também representamos várias outras pessoas. A família também é formadora, a comunidade de origem também é formadora, as comunidades por onde eles passam também eles aprendem muito. Tanto que a missa e a festa de hoje é uma missa e uma festa de muitas pessoas ou um trabalho feito por muitas mãos. Por isso que, sem dúvidas, o melhor lugar é a missa. É uma ação de graças. Um agradecimento por esse trabalho conjunto e muito coletivo. Marlene, irmã do padre Arlan, conta da reação que a família teve após receber a notícia de que o irmão mais novo desejava se tornar um sacerdote. Ficamos um pouquinho assim, assustados. Pelo menos eu, né? Aí depois a gente perguntou se ele estava feliz, se é essa decisão mesmo que ele queria, se ele estava pronto para isso. Ele falou que sim. Então assim, a gente começou a dar muito apoio e todo carinho e começou a desejar tudo de bom para ele. Falamos que estava muito feliz dele ter tomado essa decisão. E se era isso mesmo que ele queria, ele ia ter todo o apoio da família. A gente ficou muito feliz, porque, como diz, é uma honra ter um padre na família. Nem todo mundo tem essa honra, e a gente teve. Já Jean, o sobrinho do novo ordenado, que veio de outro estado para acompanhar de perto esse momento, revela que sempre desejou que na sua família tivesse um padre e que, quando soube da notícia, ficou repleto de felicidade. Sempre eu tive a vontade de ter alguém da família, um padre, pois eu sou católico desde quando eu nasci e sempre tive a vontade de ter um padre na família. Foi uma honra muito grande e estou muito feliz com essa dedicação que ele teve. Durante a celebração, aconteceram os ritos da ordenação presbiteral. Inicialmente, foi realizada a eleição do candidato, onde o mesmo se apresenta ao bispo e é questionado sobre ser digno do ministério. Logo depois aconteceu a homilia. Em seguida, foi realizado o propósito do eleito, onde o candidato responde aos questionamentos sobre a ordem, acontecendo ainda a ladainha, onde ele deita no chão como sinal de entrega a Deus, e em seguida a imposição das mãos e prece de ordenação, a unção das mãos e entrega do pão e do vinho, onde neste momento o bispo amarra as mãos do ordenado para que seja desamarrada por aquele que receberá a primeira bênção. O arcebispo Dom Jacinto fala sobre mais uma ordenação presbiteral realizada por ele na Arquidiocese de Teresina. Em 1 mês e meio, 4 padres. E daqueles que eu recebi no seminário, já como bispo da diocese, né? Acompanhei de perto, se estreitam os laços ao longo dos anos, pelos encontros, pelos diálogos, pela convivência e depois pela partilha de vida também, à medida que a gente vai se aproximando e também já preparando o ministério futuro. Estou imensamente feliz. Eu acho que não podia ter uma preparação melhor para os meus 50 anos de padre do que poder ordenar 4 padres antes disso e jovens em quem eu confio. Jovens, cada um diferente do outro, mas com um caráter firme e também com um desejo muito acentuado de viver aquilo que eles hoje começaram a ser, padres de Jesus Cristo. Então é um privilégio para toda a nossa igreja, a qual eu recomendo a oração e o apoio. Após receber o 2º grau do sacramento da ordem, o neossacerdote Arlan Martins distribuiu a hóstia consagrada aos fiéis da sua paróquia de origem. Ele expressa o sentimento de poder realizar o grande sonho de se tornar padre.
Eu estou inclusive emocionado agora, só falando eu já demonstrei um pouco isso na voz e nos olhos, mas a emoção é muito grande. Eu sinto, no bom sentido da expressão, mas eu sinto medo, mas eu me seguro na bondade de Deus e Ele vai me ajudar sempre, como sempre ajudou. O Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus realizou do dia 8 ao dia 11 de junho o Tríduo e Festa do Sagrado Coração de Jesus, que teve como tema este ano Coração de Jesus, fonte de consolação e paz. No último dia, na sexta-feira, dia 11, aconteceu o rito de admissão às ordens sacras de 6 seminaristas. O momento aconteceu de forma virtual, com a transmissão ao vivo do canal do YouTube do ICESP TV. No começo deste mês de junho, o Colégio SEV e o Colégio Diocesano mobilizaram toda a diretoria, colaboradores, alunos e familiares das escolas para realizarem doações de donativos na intenção de ajudar a campanha É Tempo de Cuidar, que tem como missão testemunhar o Evangelho, defendendo e promovendo toda forma de vida junto às pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. Próximo domingo a gente se encontra novamente. Essas e outras notícias estão disponíveis no site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Confira agora as informações das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4 no nosso quadro Boletim do Regional. Bom dia, está começando mais o Boletim do Regional. Vamos conferir a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. No dia 7 de junho, o bispo diocesano de Campo Maior, Dom Francisco de Assis, ministrou o sacramento do Crisma na área pastoral São José, no município de Cocal de Telha. Se encerra hoje, dia 13 de junho, a festa do padroeiro da Catedral, do município e da Diocese de Campo Maior, Santo Antônio. Acompanhe a programação de encerramento pelas redes sociais da Catedral. A antiga cadeia pública agora é o Lar da Juventude, uma iniciativa da Juventude Católica Diocesana e da Liga Solidária Jovem de Campo Maior, com apoio da população e do poder público da cidade. O projeto já beneficia 120 jovens com aula de música e arte musical. O bispo diocesano de Oeiras, Dom Edilson Nobre, recebeu o título de cidadão oeirense no dia 7 de junho. A proposição foi de autoria do vereador Expedito Martins, atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e foi aprovada por unanimidade na Casa Legislativa. Dom Edilson foi homenageado com o brasão e o hino de Touros, sua cidade natal no estado do Rio Grande do Norte. Dom Edilson Nobre participou de uma roda de conversa sobre o meio ambiente, com o tema Cuidando da Casa Comum, uma iniciativa do Centro Educacional São Francisco de Assis, o Cefas, e da Fundação Dom Edilberto. No dia 3 de junho, o bispo emérito de Parnaíba, Dom Alfredo Schaffler, comemorou 21 anos de ordenação episcopal. Dom Alfredo, agradecemos por responder com amor ao chamado de Deus. A Diocese de Parnaíba e a PAI de Piracuruca realizaram no período de 8 a 12 de junho o Bazar Bom Pastor, com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. O valor arrecadado será revertido para projetos sociais da Diocese de Parnaíba e da PAI de Piracuruca, previamente aprovados pela Receita Federal. O evento foi no Centro de Treinamento Sagrada Família, na cidade de Parnaíba. Por hoje é só. Essas e outras informações você confere no site cnbbne4.org.br. Até o próximo Boletim do Regional. Olha, e como falamos no início do programa, hoje a Ação Social Arquidiocesana completa 65 anos. Vamos agora, a partir deste domingo, conhecer os serviços que fazem parte da ASA.
Fundada em 13 de junho de 1956 por Dom Avelar Brandão Vilela, a Ação Social Arquidiocesana ASA é uma organização sem fins lucrativos que foi criada com o intuito de servir aqueles que mais precisavam, se tornando uma das mais bem-sucedidas entidades piauienses voltada à assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste mês de junho, a ASA completa 65 anos de sua fundação. São décadas de muito trabalho na luta pela melhora da sociedade. Atualmente, a organização conta com 9 serviços. Um deles é o Centro de Convivência Novos Meninos, que tem como objetivo ampliar trocas culturais e vivências entre crianças e adolescentes, desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos familiares e incentivando a socialização e a convivência comunitária. Valdeníria Silva, coordenadora técnica do centro, fala um pouco sobre esse serviço. E aqui a gente atende, sobretudo, buscando a promoção, a prevenção e a proteção de crianças e adolescentes, através de dança, através da música, através do teatro, da atividade física, através da poesia, de todas as artes, né? E aqui, além disso, a gente motiva e valoriza o potencial educacional. Então, no contraturno, esses meninos estão nas escolas. E aqui, quando eles chegam, eles têm a possibilidade de estudar, mas também de conhecer outras modalidades. E aí eles ficam muito livres para escolher. Além de uma equipe, né, da parte técnica, de assistentes sociais, né, de pedagogo, né, com a coordenação, sob a coordenação da Verônica Leal, é importante que se diga. Então, nós temos aqui dentro do centro um acolhimento. A chegada dessas crianças e adolescentes no Centro Novos Meninos se dá através dos CRAS, encaminhamento dos conselhos tutelares, demanda espontânea, dentre outros. E o An, de 13 anos, que faz parte desse serviço, conta o que esse espaço significa para ele. Significa respeito. O Centro de Convivência me ensinou que nós devemos respeitar as pessoas, seja por religião, gênero ou cor, porque é uma coisa que hoje em dia o mundo está precisando de mais respeito. As pessoas não estão mais respeitando o próximo. O Centro de Convivência também me ensinou a valorizar a família, os amigos, a convivência com os colegas e o meio ambiente. E eu gosto dessas atividades porque elas já me ensinam, me preparam para eu dialogar com as pessoas. A Casa de Isabelê, também um serviço da ASA, atua na missão de atender crianças e adolescentes do sexo feminino em situação de violência psicológica, física, exploração sexual e abandono que se encontram em vulnerabilidade social em Teresina. A assistente social da Casa de Isabelê, Ariana Paz, que faz parte desse trabalho há 10 anos, conta como esse serviço atua. É um trabalho de autodefesa, é um trabalho de autoproteção e é um trabalho que faz com que essas meninas possam se reconhecer enquanto cidadãs na sociedade. A gente sabe que quando elas chegam até aqui a esse espaço, elas já vêm muito fragilizadas. São famílias vulneráveis que passam por todos os tipos de situações e de pouco acesso as políticas públicas, né, que são voltadas para o segmento crianças e adolescentes. Então, ao chegarem aqui, a gente faz esse trabalho com elas de fortalecer, de proteção e de autodefesa para que elas possam ter exatamente a sua cidadania garantida. Para que esse trabalho seja realizado com melhor eficácia, são disponibilizadas diversas atividades dentro da casa, na intenção de fazer com que as assistidas aprendam e se desenvolvam como pessoas e se profissionalizem. As atividades vão desde oficinas, que são oficinas temáticas voltadas para esse conhecimento sobre aquilo que a gente escolhe aqui por temáticas mensais. Cada mês é escolhido um tema, elas têm também atividades de esporte, atividades de dança, atividades de artes, mas como nós estamos vivenciando esse período, né, de pandemia, então essa questão do confinamento tem feito com que as atividades, algumas ficassem paradas, né, por enquanto que a gente está aguardando, né, melhorar. Mas
Outras atividades, que são atividades temáticas, a gente está fazendo pelos grupos, que nós estamos no atendimento híbrido. A Ana Valéria, educanda da Casa de Isabelê, fala da sua experiência como serviço e como ele a ajudou na sua trajetória de vida. Quando eu vim, eu estava no começo de uma depressão. Eu posso dizer que a casa me ajudou muito, com os psicólogos. Eu me emociono em dizer que a casa ela me ajudou muito, até com a minha família, que eu tinha uma família muito desunida. Eu posso dizer que a casa ela me trouxe inspiração para viver, para me enxergar um novo viver, uma vida nova, porque eu não tinha mais essa questão de viver. Então a casa ela me presenteou com isso. Não só para mim, mas para outras educandas, que eu tenho um contato com as outras e a gente vê cada uma comentando o que se passa na sua vida. É muito interessante você achar que aqui você achava que no começo não ia ser nada, mas eu me vejo hoje uma pessoa totalmente diferente. Quem também faz parte da ASA é o Serviço Integrar, que atende todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens e idosos dentro do âmbito familiar, proporcionando experiências em conjunto, possibilitando a vivência e troca de saberes entre gerações. Cristiane Andrade, coordenadora técnica, explica o principal intuito do serviço. Então, ele tem como objetivo procurar orientar e estimular crianças, adolescentes, jovens e idosos, que é o nosso público atendido, dentro do processo de construção e reconstrução de suas histórias, por meio de atividades integrativas. E essas atividades, elas buscam sempre a valorização das perspectivas, tanto dos direitos sociais e de lazer, os direitos culturais, e possibilitando sempre a inclusão social desse público atendido, como também fortalecer os vínculos familiares. A coordenadora informa ainda como é trabalhado esse processo integrativo entre essas gerações. Nós procuramos trabalhar sempre essas temáticas socioeducativas dentro de cada ciclo etário, e após a conclusão desse trabalho com essas temáticas é feita a culminância através das atividades integrativas. Então, o idoso ele passa a aprender com a criança, com o adolescente, da mesma forma que a adolescente e a criança vai aprendendo com o idoso, e a partir daí a gente percebe o respeito mútuo entre essas gerações. Débora Viana, após tomar conhecimento do serviço, sentiu um despertar e quis fazer parte. Ela conta o que o Serviço Integrar representa na sua vida e como é essa vivência. Ele significa muito como minha segunda família, porque ele me ensinou muitas coisas, ele me deu muito amor, carinho, educação física, esporte. Bem, alguma coisa eles dão umas folhas e a gente desenha como arte, a gente também faz muito projeto. Ele me ajudou com várias coisas, como ele me ensinou a jogar, a fazer muitos colegas, amizades, e também me ensinou a palavra do Senhor. A ASA realiza esses serviços com o principal objetivo de levar aos mais vulneráveis esperança e oportunidade de uma vida melhor. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina 88.7, com Rafael Santos. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora conferir a nossa dica de leitura para este domingo, no quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Confira agora a nossa Dica da Fé. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais.
Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Neste domingo, a nossa dica da fé para você é o livro Jesus, Aproximação Histórica, da editora Vozes. O livro é um estudo de investigação histórica sobre Jesus, escrito por um crente que não procura apenas reconstruir cientificamente a história de Jesus na Galileia dos anos 30, mas o faz também com a vontade de aproximar sua pessoa aos homens e mulheres de hoje, convencidos de que nele se encerra a melhor notícia que eles podem ouvir nos tempos atuais. E esta foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite e já garante seu livro e tenha uma boa leitura. Vamos agora conhecer a missão do Ministério de Música Luz Divina, que faz parte da comunidade católica Mãe da Evangelização. O Ministério de Música Luz Divina nasceu da necessidade de evangelizar as pessoas através da música. Os primeiros integrantes desse grupo são da comunidade Mãe da Evangelização, que no período da pandemia estava encontrando dificuldades para realizar missões, pois tinham muitas demandas, mas quase ninguém para realizá-las. Foi então que o padre Gonçalo Teixeira, fundador da comunidade, incentivou a criação desse ministério. Maximiano, um dos vocalistas da banda que descobriu seu dom de cantar na igreja e já se encontra nessa missão há mais de 20 anos, fala sobre o início da história do ministério. O Ministério Luz Divina surgiu pela necessidade pessoal da comunidade, né? A comunidade não estava precisando de pessoas para animação e a gente juntou uma galera boa para tocar e aí a gente começou a tocar e gostou da ideia. Aí veio a inspiração, né? Do Ministério Luz Divina e a gente estamos aí caminhando aí, já estamos aí, vamos praticamente uns 4 a 5 meses já juntos já. A gente tinha um Ministério Samba e Louvor, né? Que ainda existe, né? Mas teve por questão da parada da pandemia, que a gente animava mais festejo, a gente teve que parar as atividades do projeto. E aí a gente iniciou, estava parado e depois surgiu essa oportunidade de iniciar esse projeto de música litúrgica, né? A diferença do samba, porque o samba louvor é mais para música de animação, de quermesses, né? E o Luz Divina é mais animação de missa e a parte de música litúrgica, né? O missionário explica também como se deu a escolha do nome do grupo. O Luz Divina foi uma inspiração do nosso sacrário da comunidade, né? Aqui tem o sacrário, ele é a forma de ter uma luz, né? Do fogo. E a gente vê essa inspiração, luz, né? Aí, meu Deus, mais luz de quê? Aí veio aí em oração, através da mãe da nossa cantora Tamires Souza, veio a intercessão de colocar o nome Luz, né? Luz Divina. Tamires, que também canta no ministério, descobriu na adolescência seu dom pela música e o usou para o serviço na igreja. Ela, que esteve desde o início na criação do grupo, conta como é fazer parte dessa evangelização. É uma bênção de Deus na minha vida, porque eu acredito que hoje em dia, eu sem Deus não sou mais nada. Nada vai para frente. Quando eu digo não, o Senhor vem, me puxa pela orelha e diz, sim, vem aqui, que é desse jeito. No começo foi muito difícil, porque a minha mãe, ela tem um problema nos rins dela, e eu ficava com muito medo de ir para as missões e passar, né? Que a gente sempre tem medo disso, né? Dessa doença. Mas aí ela sempre me encorajou muito. Ela sempre foi por mim, é minha grande intercessora que eu tenho aqui na terra. E ela sempre me encorajou, não, minha filha, vá, é a vontade de Deus, Deus está lhe chamando, então vá. Desde que eu comecei, aí eu não parei, não. O ministério teve início no final de dezembro de 2020 e atualmente conta com 10 integrantes. Acompanhe agora a mensagem do nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no quadro Palavra do Pastor. Hoje é domingo, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do nosso YouTube com o programa Em Tuas Mãos. Mas eu não vou me deter hoje sobre o texto do Evangelho, que é tão bonito. Jesus deitado na barca, vem a tormenta,
ele acalma a tormenta, acalma os corações inquietos e diz: eu estou aqui. Por que tendes medo? Não tenhais medo, eu estou aqui. E assim eu quero falar hoje de alguém que acreditou que Jesus está realmente na barca, mesmo quando as coisas são difíceis, quando parece que vai tudo de águas abaixo, ele diz: eu estou aqui. Eu estou falando de Santo Antônio. Santo Antônio, que viveu no século XIII, 1200 e pouco. Então, Santo Antônio teve a ocasião de ser o homem do Evangelho, da palavra, tanto assim que ele foi declarado pelo Papa Pio XII como doutor evangélico, doutor do Evangelho. Tal era o conhecimento deste homem sobre a palavra de Deus. Não só ele era um homem que citava a palavra e explicava, mas era um homem que conseguiu colocar em prática a palavra que ele acreditava, colocou na vida como atitudes, como que reproduzindo aquilo que Santo Agostinho disse: de tanto eu frequentar a palavra de Deus, eu adquiri os hábitos de Deus. Normalmente nós vemos Santo Antônio representado com o menino Jesus nos braços. E o menino Jesus está assentado sobre o livro dos Evangelhos. Isso se prende a uma realidade muito interessante. Jesus é a palavra de Deus feita carne. Então o menino Jesus está sobre o livro da palavra, que é onde nós encontramos esta palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E sabe como é que descobriram que Santo Antônio era realmente um grande conhecedor da Bíblia? E olha que ele não é de hoje, né? Estou falando de 700, 800 anos atrás. Era a primeira missa de um padre. Tinham designado, o padre queria pregar na primeira missa. E na hora o homem adoeceu, não pôde estar presente. Ficaram em pânico. Quem vai ser o pregador desta missa? E recorreram a Santo Antônio, sem saber dos dotes especiais que ele tinha de pregador. Quando ele fez essa pregação, todos ficaram maravilhados e daí em diante ele não teve mais sossego. Era chamado de um lado para outro para pregar a palavra de Deus. Tanto que ele se tornou, de fato, o doutor do Evangelho. Não pregava senão a palavra de Deus, porque ele sabia que ela tem força de iluminar, de converter e de dar forma à nossa vida. Nós conhecemos o quanto Santo Antônio agradou a Deus pela pregação da palavra por um fato que é inconteste. Vale para católicos e para ateus. Depois de 800 anos, a língua de Santo Antônio, não só a língua, mas todo o aparelho fonador, estão intactos. Eu já tive a ocasião de ver 2 vezes em Pádua, e essas relíquias estiveram no Brasil há poucos anos atrás. Quer dizer, o corpo dele foi consumido pela terra, sobraram alguns ossos, mas ficou a língua, que não é osso. A língua e todas as cartilagens e a faringe, etc., faz parte do aparelho fonador, estão intactas. Quer dizer, o que isso pode dizer? Deus diz com isso: eu me agradei de que você colocou a sua língua para servir de instrumento do anúncio da minha palavra. E Deus, de fato, confirmou várias vezes a pregação de Santo Antônio com sinais extraordinários. Eu vou citar apenas 2. Um deles é a famosa pregação aos peixes. Ele chegou numa cidade onde a heresia dos albigenses graçava por todo lugar. Estava espalhada, o pessoal se afastando da verdadeira fé. E Santo Antônio foi enviado para lá para pregar a verdade da fé, como a Igreja Católica o faz, e as pessoas não queriam ouvi-lo. Quando ele viu que não queria ouvi-lo, ele fez um sinal de protesto. Foi para a beira do rio,
que formava quase como uma grande lagoa dentro da cidade, e começou a falar para os peixes. E disse: olha, os homens não querem me escutar. Vocês me escutem para ser um protesto contra eles. E miraculosamente os peixes colocaram a cabeça para fora e ficaram como que a escutar Santo Antônio. Isso fez com que o povo daquele lugar entendesse que se eles ficassem surdos à palavra, os animais escutariam. Isso seria um protesto contra eles que não quiseram dar ouvidos. E muitos voltaram a procurar Santo Antônio para escutar a palavra. Um outro acontecimento, agora eucarístico, da vida de Santo Antônio, é com a Eucaristia. Ele pregando sobre a verdade de que Jesus está presente na hóstia consagrada, vivo como está no céu, um homem disse: eu duvido, isso é coisa de conversa de padre. Eu quero ver, vou deixar minha burra 3 dias sem comer. Depois de 3 dias, eu vou botar ela na frente dela, capim bem verde, e o senhor bota a sua hóstia. Se ela deixar de comer o capim e for olhar para a hóstia que o senhor tem na mão, então eu vou acreditar que Jesus está presente na Eucaristia. Santo Antônio disse serenamente: pode fazer. No dia marcado, muita gente se aglomerou na porta da igreja. Santo Antônio foi ao sacrário, trouxe o Santíssimo Sacramento no ostensório e ficou parado. E o homem trouxe a burra e botou o feixe de capim. O animal chegou, cheirou o capim, o homem já estava todo animado. Não estou dizendo que ele não vai deixar de comer capim? Cheirou o capim, mas não comeu. Ficou diante da hóstia e dobrou as 2 patas dianteiras. Aí ninguém mais teve dúvida que Deus tinha dado o sinal da veracidade da presença de Jesus na Eucaristia. E aí, então, começaram a louvar a Deus e o homem se converteu. Santo Antônio é o doutor do Evangelho. Sejamos frequentadores da Palavra de Deus para imitarmos este grande santo. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Nós seguimos firmes nos passos de Jesus, na esperança de um mundo iluminado pela sua palavra. Até o próximo domingo, com mais um programa Em Tuas Mãos para você.